E aí, pessoal do quarto ano, estamos de volta com mais uma aula, nossa aula de ciências de hoje. Iremos falar sobre este assunto aqui, a combustão como fonte de calor. A gente já estudou sobre a combustão, então a gente vai dar uma breve revisada para a gente pegar o fio da meada sobre este assunto. Então vamos lá. Muito bem, falando sobre a combustão. O que é a combustão? Sempre quando a gente ouvir essa expressão combustão, ela está relacionada à queima de algum material. E quando esse material ele é queimado, como a gente já estudou, pode ser uma queima ou uma transformação de material irreversível, como é o caso do papel, pois quando o papel queima, ele se transforma em cinza e a cinza não pode mais voltar a ser papel. Mas essa combustão, ou seja, essa queima, também pode provocar uma transformação reversível, como é no caso da água. Pois a água ela pode, no momento em que ela evapora, por conta da combustão, ela se transforma ali em gás, mas ela pode retornar ao seu estado líquido, certo? Então, só uma breve revisão. E agora vamos falar aqui sobre a combustão propriamente neste assunto aqui, com relação à fonte de calor ou de energia. Muito bem. A combustão, ela vai liberar duas coisas. A primeira dela é luz. Sempre quando a gente vai queimar alguma coisa, a gente percebe que o fogo ele vai iluminar o local, porque o fogo ou a combustão vai liberar luz. E, consequentemente, a combustão, como é a queima de alguma coisa, também vai gerar calor, certo? Então, começando aí. A combustão ela vai liberar luz, ou melhor, vai produzir luz e também vai produzir calor. E, obviamente, a luz ela ilumina e o calor aquece. A gente usa geralmente a luz da combustão, né, para iluminar alguma coisa, e o calor a gente usa para aquecer, para cozinhar, para transformar materiais sólidos em mais maleáveis, flexíveis. Então a gente também pode fazer isso através da combustão dos materiais. Bom, e para que a combustão aconteça, a gente precisa dessas três características aqui, ó, que é o combustível, o comburente e o calor inicial. Agora, a gente vai falar aqui especificamente sobre cada uma dessas características. Muito bem, agora vamos falar aqui sobre o que é cada uma dessas partes da combustão. A primeira parte que a gente vai falar é o combustível. O que é o combustível? O livro vai nos dizer que o combustível é a substância que queima e libera energia, certo? Para a gente poder acender alguma coisa, para gerar ali o fogo, gerar combustão, a gente precisa do combustível, ou seja, vai ser ali o que vai liberar energia para essa combustão. E esse tipo de combustível ele pode ser sólido, como no caso a lenha, como vocês sabem, a gente pode acender, fazer uma fogueira usando a lenha como combustível, e o carvão também, que é um tipo de combustível sólido. Também a gente tem tipos de combustíveis que são gasosos, como por exemplo o gás de cozinha. A gente sabe lá no botijão, né, a gente tem um gás que serve também como o combustível. E também a gente tem um combustível líquido, como por exemplo a gasolina, o álcool e assim por diante, certo? Então, aquilo que queima e que libera a energia para gerar combustão é chamado de combustível. E também na combustão existe o comburente. O que é isso? É a substância que alimenta a combustão. Porque a gente sabe que para a combustão, para que ela permaneça, ela precisa de algo que alimente. E o que a gente já aprendeu que alimenta a combustão? Que se a gente retirar, a combustão acaba, é o oxigênio, certo? Então, para que a combustão ela permaneça, é preciso que haja o comburente, que é aquilo que vai fazer com que a combustão não se acabe, que no caso, um exemplo é o oxigênio. E também, para que a combustão aconteça, é preciso que haja o calor inicial. O que é o calor inicial? É o que dá início à combustão, certo? Para a gente acender um fogo, para a gente acender, gerar uma combustão,
a gente precisa de um fósforo, a gente precisa de um isqueiro, a gente precisa, por exemplo, de um raio que cai numa floresta e gera um incêndio e assim por diante. Certo? Então, o calor inicial é aquilo que vai dar origem à combustão. Certo? Então, relembrando, para que a combustão aconteça, a gente precisa do combustível, do comburente e do calor inicial. E o combustível a gente tem 3 tipos: combustível sólido, combustível gasoso e combustível líquido.